Amados, podeis assentar em nome de Jesus. Diga para o irmão que está ao seu lado: na mesa da casa do Pai há muitos lugares. Diga para o irmão que está ao seu lado. Aponta para a mesa da ceia e diz assim: na mesa, aponte para cá, na mesa da casa do Pai há muitos lugares. O convite para mim e para você nessa noite é pegar uma cadeira e sentar na mesa com o Pai. Você está na sua cadeira, mas eu queria que você olhasse para aquela cadeira que vai ficar ali durante a ministração e que você imaginasse você sentado naquela cadeira. Que pelos olhos da fé e no Espírito a sua cadeira estivesse aqui. Eu não sei o tamanho da maior mesa, com o maior número de lugares que você já presenciou, que você já viu, que você sentou. Eu já participei de reuniões, de celebrações, sei lá, 20 e poucas, 30 e poucas cadeiras, líderes sentados, participando, tudo ministrado, até sentado. Mas a mesa da casa do Pai é a maior mesa que existe. E nela há muitos lugares. E a pergunta é: por que você não está sentado na mesa da casa do Pai? Jesus disse que quando ele foi aos céus, ele disse assim: eis que eu vou vos preparar lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Mas na casa do Pai, na mesa da casa do Pai, também há muitos lugares. Eu quero que você leia comigo o texto de Mateus capítulo 26, versículo 17 até o versículo 20, que diz o seguinte: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem diz ele: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. Verso 20: e chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Vou repetir. E chegada a tarde, assentou-se à mesa. Ceia fala de expectativa. Ceia fala de celebração. O que Deus colocou no meu coração essa semana é uma outra visão de ceia, é uma outra revelação de ceia. Porque ceia fala de expectativa, fala de preparativos, fala de motivação. Mas ceia fala também de assentar-se à mesa. Ceia fala de comer. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a seguir diz, o apóstolo Paulo: porque o que eu recebi do Senhor, é o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse-lhe: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. 26 diz:
Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Porquanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Esse texto tem algo que me angustia demais. O verso 30. Por causa disto há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. O apóstolo Paulo estava ministrando, falando sobre a ceia para a igreja de Coríntio. E na igreja de Coríntio o apóstolo Paulo está dizendo: há muitos fracos, doentes e sonolentos. A causa, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a causa da fraqueza, a causa das doenças e a causa da sonolência espiritual, porque não estamos falando de coisas físicas aqui nesse texto, nós estamos falando de coisas espirituais nesse texto. Então não é fraqueza física, de cansaço, não é doença física, não é sono físico, é fraqueza espiritual, doenças espirituais e sonolência espiritual que o apóstolo Paulo está falando. E a igreja de Corinto estava sendo afetada por isso, porque muitos estavam doentes, fracos e enfermos, pela falta de discernimento do corpo. Muitos, por muito tempo, eu achei que comer e beber indignamente do corpo e do sangue do Senhor Jesus tinha a ver com participar da ceia com pecados não confessados e não tratados. Por muito tempo isso ficou na minha cabeça como pastor, como servo de Deus, que participar da ceia indignamente é participar da ceia não tendo um pecado ou os pecados confessados e até mais do que confessados, tratados. Porque todo pecado que não é confessado não é perdoado. E todo pecado que não é confessado e perdoado, ele não é tratado. Por isso que não adianta estarmos na igreja e não aprendermos a confessar os nossos pecados. A Bíblia diz uns aos outros. A Bíblia diz que há uma necessidade de nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Eu aprendi uma coisa nesses anos de ministério, que quanto mais transparente é a nossa vida, mais seguro nós estamos. Quanto mais aberta é a vida de uma pessoa, mais segura ela é. Mais segura. E Paulo estava tratando com uma igreja doente, enferma, sonolenta espiritualmente. Mas o apóstolo Paulo revela que a causa disso é porque eles não estavam discernindo o corpo. Quando é que nós participamos da ceia indignamente? Quando não discernimos o corpo. Em Coríntios, o texto de Coríntios diz que uns se fartavam da comida, outros se embriagavam com o vinho da ceia.
Na igreja primitiva, a ceia não era dessa forma. Só o pão e só o vinho. Na igreja primitiva, era feita uma refeição. As pessoas comiam, como nós fazemos todo final de ano. Cada um traz um prato de casa e amontava-se a mesa, estabelecia-se a mesa e as pessoas comiam. E o que estava acontecendo em Coríntio é que os ricos traziam então dos seus manjares e de repente eles comiam e queriam comer e deixavam aqueles que não tinham trazido aquilo de fora, e aqueles que traziam bebida se embriagavam com a bebida. E o apóstolo Paulo diz que eles estavam comendo indignamente. Eles não estavam discernindo o corpo. De onde a igreja primitiva puxou isso? Por que a igreja de Coríntios, uma igreja que experimentou tantos milagres, estava passando por isso? Porque a igreja de Coríntios tinha na memória, tinha na sua cultura, ainda o culto aos deuses pagãos, o culto aos imperadores, aos Césares. Jesus era o seu Deus, mas eles queriam fazer da igreja, eles queriam fazer da ceia banquetes para glutonaria e bebedeiras. Era coisa que era corriqueiro naqueles dias da cultura romana. E por causa disso, eles comiam, eles se fartavam com glutonarias. O apóstolo Paulo chega a dizer: quando vocês se ajuntam, vocês não se ajuntam para comer a ceia do Senhor, participar da ceia, mas vocês se ajuntam para se fartar e para se embebedar. Vocês se juntam, acaso vocês não têm casas para comer, não têm comida para comer em suas casas, bebidas para beber nas suas casas? Desonram assim a igreja do Senhor. O apóstolo Paulo fala sobre isso. E é por isso que ele diz, lá em Romanos, que o reino dos céus não é comida, não é bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O reino dos céus não é comida, não é bebida, mas é paz, é justiça e é alegria no Espírito Santo. Não era pecado comer, mas o culto à comida era pecado. A glutonaria era pecado, como os romanos faziam. Os romanos, nas suas festas, nas suas celebrações, e ceia é uma celebração, eles comiam tantos, pasmem, quem é historiador aqui sabe disso. Eles comiam tantos, só na cultura romana, nos lugares de reunião, de celebração da cultura romana, é que existem e foram instalados os vomitórios. Você sabe o que significa isso? Eles comiam, quando não aguentava mais de comer, os escravos vinham com penas de pássaros, enfiava na garganta, eles vomitavam a comida para voltar a comer e beber. E essa cultura entrava na vida da igreja. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que o reino dos céus não é comida, não é bebida, mas é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. Paulo estava falando àquela igreja de Coríntio, que havia absorvido essa cultura, os costumes pagãos dos romanos, os cultos aos imperadores. 1 Coríntios 11, 20, Paulo fala: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor.
O versículo 21 ele diz: porque comendo cada um toma antecipada a sua própria ceia. Assim, um tem fome, o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja. Essa noite é uma noite importante. Noite de ceia é uma das noites, ou um dia, de maior importância na vida da igreja. Na minha vida e na sua vida. Porque a igreja somos nós. Noite de ceia, dia de ceia, é uma noite importante de edificação para as nossas vidas. Noite de estabelecermos a mesa do Senhor. Noite de estendermos a mesa do Senhor, de colocarmos a mesa do Senhor, de nos servir do que está na mesa do Senhor. E muitos não discernem essa revelação. Muitos na igreja do Senhor Jesus, em toda a face da terra, não entendem isso, que a mesa está estabelecida, a mesa está posta, os elementos estão postos, a comida está posta, os alimentos estão postos, o pão e o vinho. Uma das coisas que nós precisamos entender como igreja é que não existe igreja sem a mesa do Senhor. Não tem como você ser igreja longe da mesa. Não tem como. Não tem como você ser igreja afastado da mesa. Não tem como nós sermos igreja se nós não assentarmos na mesa. Não existe igreja sem mesa. Não existe. E não existe sentido para a mesa se não houver igreja. Não tem sentido estabelecer a mesa, colocar os elementos sobre a mesa, se não há igreja, se não tem aqueles que se assentam em volta da mesa, daqueles que participam da mesa. Não existe sentido de mesa sem igreja. Não existe sentido de mesa sem família. Sem família. Não existe sentido de mesa sem as cadeiras em volta. Não existe. A igreja do Senhor Jesus hoje é uma mesa estabelecida. Mas cadê a família em volta? Cadê eu? Cadê você em volta? O propósito da mesa é servir, é alimentar, é gerar comunhão, é compartilhar vida e feitos. A mesa da casa do Senhor é para nós nos achegarmos, sentarmos, participarmos, lembrarmos dos feitos do passado, projetarmos o futuro. A mesa da casa do Senhor lembra muito a mesa das nossas casas hoje. Nos servimos do que está sobre a mesa, mas não puxamos a cadeira e sentamos, descansamos, partilhamos. As famílias de hoje existem. Pai,
mãe, filhos. Em toda a casa há mesas. Comem sobre o que está na mesa. Mas uns comem no sofá, assistindo televisão, na frente do computador, no quarto, falando ao celular. Outros jogando videogame, outros no Facebook, outros no Instagram, outros em pé, porque não tem tempo de sentar e curtir o prazer desse momento. Tem mesa, tem comida, mas as pessoas não valorizam o que está aqui. E o que é que está aqui? Todos comem do que está sobre a mesa, mas longe da mesa, sem se assentar na mesa. Poucos puxam a cadeira, poucos sentam, poucos curtem, apreciam esse momento. Com isso, o propósito principal da mesa se perde dentro de nossas casas e dentro da igreja. Tem pessoas daqui que tomam ceia com outras famílias. Pessoas de outras famílias que tomam ceia com aqui. Tem pessoas que no dia da ceia, ela quer comer, mas tem tantos outros afazeres, tem tantas outras coisas, que tira o foco, que tira o alvo, de sentar na mesa, de estar na mesa. Por isso, há muitos fracos, muitos doentes e muitos sonolentos. Mas qual o verdadeiro propósito da ceia, quando instituída pelo Senhor? Que significado central tem ela? Essa semana eu tive um sonho que me deixou preocupado. Eu sonhei, eu vou ler, para não cometer erro de esquecer. Sonhei que estávamos aqui no prédio da igreja em noite de ceia. Não lembro dos detalhes todos, mas depois de uma reunião tremenda, havia chegado o momento de servir a ceia. Havia eletricidade na igreja, havia lâmpada, as lâmpadas estavam ligadas, mas o prédio estava escuro, penumbro, com aparência de abandono. Não tinha esse forro. Você olhava para cima e via as telhas sujas. Os bancos de madeira escuro, paredes sujas, encardidas. Não vi as pessoas, mas percebi que havia pessoas, poucas presentes. Quando terminou o louvor, passamos a servir a ceia. Indo até os assentos, indo até os bancos, com lamparinas e tocha nas mãos, caçando as pessoas para servir a ceia. O único irmão que lembro no sonho, é o irmão Leandro. Cadê o irmão Leandro? O irmão Leandro disse para mim: pastor, já são 2:30 da manhã. Os irmãos foram embora e não esperaram a ceia. Quando o irmão Leandro disse que eram
2:30 da manhã, no sonho eu fiquei confuso. Eu temei com ele, disse: irmão Leandro, não, tem alguma coisa errada. O culto começou agorinha. No sonho, eu lembrei de um fato que me ocorreu uma vez. Nós estávamos numa reunião de louvor, 12 horas de louvor, em Gurupi, estado de Tocantins. Depois de várias igrejas participarem conosco ali, foi dando umas 2 horas da madrugada, não tinha ninguém mais para tocar. E o ministério de louvor da nossa igreja, naquela cidade, começou às 2 horas da manhã para levar o louvor até às 8 horas da manhã. E a glória de Deus veio sobre aquele lugar de uma forma tão intensa naquele dia. Abaixou uma névoa fora do prédio da igreja e a névoa, ela entrava para dentro do prédio como algodão doce. A gente enfiava a mão para fora da janela e fazia isso, a névoa vinha para dentro do prédio e você tirava a mão, a névoa voltava. A glória de Deus veio sobre aquele lugar de uma forma tão grande, que muitas pessoas desmaiadas na presença de Deus, muitas pessoas arrebatadas da presença de Deus. E quando eu levantei a cabeça com um sentimento de vergonha, porque eu achei que eu tinha dormido, porque o sol tinha nascido lá fora, estava claro o dia. Mas na minha cabeça era pouco mais de 2 horas da manhã, 3 horas da manhã no máximo. Um tempo, a linha do tempo, naquele dia parece que foi diferente. E nós ficamos olhando uns para os outros, nós terminamos aquela reunião com aproximadamente umas 18, 20 pessoas naquele dia, tomando a ceia juntos. E todo mundo ficou assim: o que aconteceu nessa noite? Ninguém entendia nada. Quando foi no outro dia, nós estávamos gravando todas as 12 horas. Eu lembro direitinho do pastor Ailton, que era ministro de louvor da igreja. Eu lembro do pastor Ailton, quando foi no culto da noite, isso foi de um sábado a domingo, quando foi no culto da noite, o pastor Ailton trouxe a gravação do culto e disse assim: pastor, quem cantou comigo das 2 às 6:30 da manhã? Eu falei: não sei, meu irmão, você que é o ministro de louvor. Ele falou: pastor, só eu cantei, mas lá, pastor, tem várias vozes, só eu toquei instrumento, mas lá tem vários. Isso está gravado com o pastor Ailton, que mora hoje em Nerópolis. E imediatamente quando o Leandro falou isso, me veio na mente essa passagem. Não sou profeta, não interpreto sonhos, mas eu sei que Deus quer fazer alguma coisa grande no nosso meio, e que se nós não abrirmos o olho, o tempo de Deus vai passar. O tempo de Deus está passando. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu não sei o que significa tudo isso. Não sei. Mas primeiro, eu sei que Deus fez algo grande naquela reunião daquele sonho, que mexeu até no tempo. Segundo, a minha preocupação é que muitos de nós não entendemos nem o significado e nem a importância daquilo que Deus fez. A revelação que a ceia nos traz. Eu sei que muitos irmãos já ouviram muitos estudiosos dizerem que a origem da ceia é na Páscoa. E é verdade, eu creio nisso. A ceia tem a sua origem na Páscoa, porque Jesus, ele não celebrou uma ceia
como nós celebramos. Ele celebrou uma ceia pascual. E foi uma única ceia, um modelo que nós cumprimos até hoje, depois de 2000 anos. A ceia é tão importante que ela vai passar dessa era para outra era. Jesus, lá no capítulo 26, ele diz assim: eis que eu não beberei do fruto da vide, deste dia em diante, até aquele dia que eu estarei convosco no reino do meu Pai. Porque o reino de Deus que nós vemos hoje, o reino de Deus que nós pregamos hoje, é a aparência do reino de Deus que vai vir. Que vai vir. Todas as vezes que o Senhor Jesus falou sobre o reino de Deus, ele disse sobre o seguinte: e o reino de Deus é semelhante ao homem que plantou, ao homem que fez isso, a casa disso, semelhante. O que nós vivemos hoje é o reino de Deus na sua teoria, o reino de Deus numa dimensão de igreja. Mas o reino de Deus vai se manifestar na íntegra em 1000 anos, que Jesus vai reinar sobre a terra, o milênio. No milênio, aonde Satanás será preso por 1000 anos, a morte será presa, não haverá morte, e o evangelho será pregado, o evangelho do reino será pregado. O que nós vemos hoje, eu sei que é uma figura da Páscoa, mas também creio que Jesus queria nos dar uma revelação nova da ceia, daquele dia. Pois ele disse após comer o pão e tomar o cálice: fazei isto em memória de mim. O propósito e a revelação da ceia não é somente a comida. O propósito e a revelação da ceia está em lembrarmos do anfitrião. O propósito e a revelação da ceia é nunca esquecer quem morreu naquela cruz. A primeira coisa que nós precisamos entender é que ceiar não foi algo inventado pelo Senhor Jesus. Eu já disse, os reis, os imperadores faziam isso com frequência, com seus familiares, com seus líderes, com seus súditos, com seus líderes de reinado, com seus governadores. Era nesse momento em que o rei abria o seu coração. Era nesse momento em que o rei, como anfitrião, ele recebia, ele sentava na mesa, ele compartilhava dos seus feitos, ele falava dos seus sonhos, ele falava dos seus projetos, ele falava dos seus alvos, ele falava da sua família, ele falava do seu reino. Na mesa, assentado à mesa, em volta dos seus amigos, em volta das pessoas que ele confiava, em volta dos seus auxiliares, em volta dos seus colaboradores, em volta dos seus filhos, família, líderes, em volta da mesa. Então ele compartilhava, ele revelava as estratégias de guerra, ele falava dos sonhos que ele tinha no coração, ele falava das expansões do reinado dele, do seu reinado. Naquele momento, naquela primeira ceia, Jesus estava presente fisicamente. Naquela primeira ceia, Jesus estava sentado à cabeceira da mesa, e os apóstolos em volta. Acho que o grande problema da igreja hoje é que a igreja não consegue ver Jesus sentado na cabeceira da mesa.
O nosso grande problema hoje é que a ceia virou um ritual. E a gente não consegue, pelos olhos da fé, visualizar e crer que aquele que está assentado, o nosso anfitrião, ele não só está sobre a mesa, ele não só nos doa, ele não só nos deixa comer da sua carne, beber do seu sangue, alimentar-se da sua vida, como também ele está assentado na cabeceira da mesa. Perdemos o temor. Achamos que é só uma mesa. Pensamos que é só uma mesa. Não temos revelação espiritual do que isso representa no mundo espiritual. Por causa disso, muitos comem indignamente. Por causa disso, muitos são fracos, doentes e sonolentos espiritualmente. Ceia não tem somente a ver com o que está sobre a mesa, mas o que o anfitrião da casa, assentado na cabeceira, colocou sobre a mesa. Ceia não tem a ver só com o pão e com o vinho que está aqui. Ceia tem a ver com aquele que senta na cabeceira da mesa e o que ele nos serve, a sua carne e o seu sangue. Rei nenhum doou a sua vida para os seus súditos. Rei nenhum morreu pela sua família. Rei nenhum morreu pelos seus filhos. Mas o nosso rei, aquele que assenta na cabeceira da mesa, ele não só se assenta, mas como ele está sobre a mesa. A carne dele é o nosso alimento. O sangue dele é o nosso alimento. Ceia tem a ver com convidados, assentados com um anfitrião em volta da mesa como família. Você não está aqui hoje por acaso. É noite de ceia. Você foi convidado. Você foi convidado. Você foi lavado. Você foi remido. Você foi salvo. Suas vestes foram trocadas. Você não é um plebeu, maltrapilho espiritualmente. Você está com vestes reais, vestes de príncipes, e vestes de princesas, de governadores, de líderes do rei. Na mesa do Senhor não tem lugar para plebeus. Na mesa do Senhor tem lugar para filhos. Na mesa do Senhor tem lugar para convidados. E você foi convidado. Ele te convidou na cruz. A cruz é o convite. Os braços abertos na cruz. A morte dele na cruz é o convite, meu amado. É o convite, meu irmão. É o meu, é o seu convite. Ele nos chama de braços abertos, da mesma forma que ele foi crucificado, de braços abertos, me chamando e te chamando, me convidando e te convidando. Ele também está na cabeceira da mesa, de braços abertos para te receber. Não deixe o diabo te dizer que você é indigno. Não deixe o diabo te amarrar, meu irmão, no adultério, na prostituição. Não deixe o diabo te amarrar nos vícios. Não deixa. Não deixa. Porque o convite foi feito de braços abertos. Braços e mãos abertas. Braços e mãos ensanguentadas naquela cruz. Eu recebi o convite, você recebeu o convite, e hoje Ele quer te receber de braços abertos, na cabeceira da mesa, porque na mesa da casa do Pai, há muitos lugares para mim e para você. Não fique de fora, você é família.
Não pegue a sua ceia, não pegue o que está sobre a mesa e coma fora, longe do convívio da família. Não pegue o que é colocado sobre a mesa e vá para frente da televisão. Não pegue o que está sobre a mesa e leve para distante, para um mundo particular. Não. Pegue o que está sobre a mesa e senta em volta da mesa e ouça as histórias que o rei tem para te contar. Ouça as suas vitórias. Ouça os planos dele para a sua vida e para a minha. Ouça os projetos que ele tem para o reino dele. Ceia tem a ver com quem é anfitrião. A ceia aqui hoje, meu irmão, não é a Pão da Vida que é anfitrião. Não é a logomarca de uma igreja. Não é um nome que está na fachada da nossa igreja. Não. O anfitrião da ceia é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Quando Deus colocava isso no meu coração, isso mexeu comigo. Porque eu nunca pensei na ceia pelo lado do anfitrião. Eu sempre pensei em ceia, carne, sangue, morte, na cruz, salvação. Eu nunca pensei em ceia como relacionamento, como convívio familiar. Ceia é o que você faz na sua casa todos os domingos. Quantos não ouviram hoje da mãe e do pai? O almoço está pronto. E você chegou, a mesa estava posta. O Senhor diz: a comida está na mesa. A comida está na mesa. Minha carne, meu sangue, igreja minha. Ceia tem a ver com aqueles que conhecem o anfitrião e são conhecidos pelo anfitrião. Ceia não tem nada a ver com comida ou bebida natural, como pensava a igreja de Coríntios. De sorte que, quando ajuntais, o apóstolo Paulo, vou repetir, ajuntais num lugar, não é para comer a ceia, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome e o outro se embriaga. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvá-los-ei? Nisto não vos louvo. Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Ceia tem a ver com com estarmos na casa do rei, assentados na mesa do rei, falando das coisas do reino. Vamos ficar de pé. Oh, xalabassuri cantanabachei. Eu queria que o Jorge viesse para frente. Aquela canção diz que eu quero a casa do Pai, a mesa do Pai. Os irmãos, os diáconos podem vir para frente para servir a ceia. Nós adiantarmos. Ceia tem a ver com estarmos na casa do rei, assentados na mesa do rei, falando das coisas do rei. Olha para esse irmão que está do seu lado. Diz assim: bem-vindo à casa do rei. Diga para ele assim: é um prazer participar com você da mesa do rei.